Senhoras e senhores, tudo bem? Como vocês estão? E vamos tratar hoje de um tema muito interessante que diversos colegas me questionaram, que é o comparativo entre o contrato de financiamento e o contrato de consórcio, né? Quais as características de um e de outro, quando que se utiliza um e quando que se utiliza o outro. Vamos ver se a gente consegue fazer com base num comparativo, inclusive numa tabelinha de prós e contras aqui, que eu andei lendo algumas coisas que as pessoas, esses meios de comunicação especializados divulgam para as pessoas leigas, e eu vou me basear um pouquinho nessas informações que são difundidas, às vezes, de uma maneira genérica, abstrata, sem com alguma perda de conhecimento de causa, que é natural, né? Porque acaba que os meios de comunicação viram generalistas, então eles não estão participando do jogo e tem que reportar para as pessoas, né, a notícia, e aí acabam perdendo algumas informações que são muito, muito importantes. E aí nós vamos saber, né, qual que é, né, consórcio ou financiamento, evite erros comuns e faça a escolha certa, naquela nossa ideia que eu tenho proposto para os colegas sempre, de que o conhecimento ele gera poder no sentido de que as pessoas com consciência tomam decisões, não diria mais acertadas, mas pelo menos com convicção, né? Porque é muito, muito ruim a ideia de perda pelo desconhecimento. Explico. Uma coisa é eu estar consciente, por exemplo, em 2020, já que a gente está falando hoje de crédito, vamos falar sobre, né, essa ideia de investir em imóveis. Uma coisa é eu estar consciente em 2020 que era um momento perigoso, né, porque não se sabia os efeitos econômicos, e aí eu decidi comprar um imóvel que tinha caído de preço naquele período, né, e né, meu vizinho, por exemplo, tomar uma decisão totalmente inversa à minha e adquirir o imóvel que tinha caído de preço, porque em 2020 nós tivemos o início da pandemia. Eu vi isso acontecer muito de perto em alguns ambientes imobiliários que eu acompanhava, né? Me recordo assim de um imóvel que foi colocado à venda por 790 mil e em março, né, as pessoas assustadas com o início da pandemia, fechamento da economia, e já alguns meses depois, ali por outubro, dezembro, naquele período, esse imóvel estava sendo vendido a 1.800.000. É muita diferença, isso não acontece sempre, é o fenômeno do cisne negro, né, que a gente sempre conversa. O cisne negro está sempre aí para nos alertar que as coisas são imprevisíveis. Porém, olha que legal, o sujeito tomar a decisão sabendo do risco que ele corre ou tomando uma decisão consciente. Então, você pode olhar para trás e pensar assim, eu devia ter comprado, tomei uma decisão, né, que não foi a ideal. Mas, ao mesmo tempo, imagina que o sujeito tivesse adquirido esse imóvel e ele tivesse perdido de preço, a economia tivesse ido mal, como outros países, né, que não conseguiram enfrentar bem economicamente a pandemia, e ele tivesse perdido, então isso poderia ter acontecido. Ninguém tinha uma resposta certa. Se a gente soubesse, tivesse bola de cristal, a gente, né, todo mundo teria tomado a decisão mais rentável. Então, no momento, né, de tomada de decisão, você não tem como prever o futuro, mas você tem como tomar uma decisão consciente. Então, entendeu que era melhor enfrentar aquele momento econômico com o recurso que ele tinha guardado, como uma defesa, uma segurança, uma proteção, que é uma decisão totalmente legítima. E um outro perfil de cliente tomar a decisão, então, de investir, entender que é uma oportunidade dele crescer. Ele pensou, eu vou botar dinheiro na conta dessa construtora que estava vendendo esse imóvel às pressas, porque tinha que pagar,
folha de pagamento dos funcionários, etc. e tal, a economia parou. Então, era importante aquele recurso para aquela construtora naquele momento, e essa pessoa que estava pensando em investir e ter um resultado melhor, né, colocou o dinheiro ali pensando, eu vou apostar que o mercado imobiliário vai ter um crescimento por conta da pandemia. Então, uma decisão totalmente consciente. Poderia dar certo ou poderia dar errado. Neste caso, né, o que adquiriu teve, então, um excelente resultado. Mas, no frigir dos ovos, eu sei que é estranho dizer isso, colegas, mas é pouco importante, assim, na minha humilde opinião, se deu certo ou se deu errado. O mais importante é a decisão consciente, é saber o que você está fazendo. Pois bem, dito isto, eu percebo em muitos clientes, tá? Eu percebo em muitos clientes, não em todos, mas em muitos casos, e talvez isso tenha um pouco a ver com o nosso desconhecimento também dos advogados, das questões dos negócios imobiliários, que eles entram, né, num crédito de consórcio imobiliário ou num crédito de financiamento sem entender muito bem o que estão fazendo. Então, por isso a nossa série da semana. Semana passada nós iniciamos falando sobre os tipos de financiamento, lembram? Inclusive, quero rememorar com vocês que a gente lá nos tipos de financiamento falou até nos métodos de amortização, né, pela tabela Price, a SAC e a SACRE. Então, está lá no nosso encontro da aula passada. Não vou retomar isso, só algumas coisinhas eu vou ponderar aqui, porque nós vamos fazer agora um comparativo com o consórcio imobiliário. O que acontece? Primeiro ponto, tá, que tem que ficar muito claro para nós advogados, para a gente poder orientar os nossos clientes quando eles apresentam para nós um negócio imobiliário e perguntam, né, avalia esse contrato para mim, Rafael, avalia esse contrato do consórcio, esse contrato do financiamento, esse contrato de compra e venda. Esse é o ambiente que o advogado é chamado a tratar. E a nossa ignorância, né, negocial acaba atrapalhando também uma boa orientação jurídica. Então, olhem só. Primeira coisa, crédito é crédito. Existem maneiras de você ter acesso ao crédito. Tá? Então, o crédito imobiliário pode vir de financiamentos imobiliários, que nós tratamos no encontro anterior, assim como pode vir de grupos de consórcio imobiliário. Dinheiro é dinheiro, crédito é crédito. Então, você vai buscar crédito. Quando a gente busca crédito, tecnicamente os economistas chamam isso de alavancagem. Tá? Só para a gente já ter algumas palavrinhas, né, que eu vejo que alguns clientes vêm já com uma terminologia, assistem muito YouTube e tal, o advogado às vezes não sabe nem compreender o que eles estão falando. Então, quando você pega um crédito, significa que você está trazendo do futuro um dinheiro que você ainda vai ganhar. Né? Então, você tem uma alavanca. Você faz o fenômeno da alavanca. O que é alavanca? É você fazer pouco esforço. Então, com um pouquinho de dinheiro que o cliente tem hoje, ele consegue adquirir um patrimônio grande na proporção desse dinheiro. Então, imagina que ele tem 100 mil e ele quer adquirir 500 mil, um imóvel de 500. Então, com 100, ele adquire de 500. Isso é uma alavancagem. Então, ele se alavancou. E aí, como é que ele faz isso? Por meio do crédito imobiliário. Temos esses dois grandes sistemas. Lembra que no encontro passado eu falei dos tipos de financiamento? Agora sobe um degrau e vamos pensar em dois sistemas. Temos o sistema de financiamento e o sistema de consórcio. Esses dois grandes sistemas, eles têm algo em comum. Eles são operados por instituições financeiras. A diferença é que no consórcio existem algumas instituições financeiras que são super especializadas e outras instituições financeiras que são mais generalistas. Então, por exemplo, vai ter lá nas generalistas um Bradesco, um Itaú, um Banco do Brasil, uma Caixa, que vai ter os seus grupos de consórcio. Mas essa administradora deles, de consórcio, ela é generalista. Por quê? A administradora em si, ela é um braço, ela é especializada em consórcio, mas
A instituição é generalista, ela tem também este produto. Já existem outros tipos de empresas que são administradoras especializadas somente neste tipo de produto. Então, já começa aí. Mas o sistema de consórcio, né, ele é homologado, todo ele, pelo Banco Central. Por isso, seja a administradora super especializada, ou seja essa que pertence ao grupo de bancos, que são generalistas, né, tem vários tipos de crédito, tem tanto o sistema de financiamento quanto o sistema de consórcio. Nesses dois ambientes, eles são obrigatoriamente submetidos às regras e são homologados pelo Banco Central, o que é uma informação importante para os advogados, que as pessoas que nos procuram, elas acabam sempre questionando e buscando alguma segurança jurídica. Então, a segurança jurídica, nesse aspecto, vem da regulação. Tá? Então, a regulação, né, dessas empresas. As empresas são altamente reguladas. Então, elas não vão liberar, entre aspas, o recurso, né, dentro desses grupos de consórcio, sem que isso tenha uma regra. Então, vou dar um exemplo para vocês, tá? O consórcio ele funciona diferente do financiamento. No sistema de financiamento, o banco pega parte dos recursos que estão com ele, que ele tem autorização jurídica, né, dessas regulações, para emprestar e empresta para aquisições imobiliárias. Então, cada banco vai ter lá um montante de recursos que ele pode emprestar para as aquisições imobiliárias. E aí ele vai fazer a regra que ele quiser, o contrato do jeito que ele quiser. Ah, mas tem regulações? Tem regulações, mas ele tem muita flexibilidade na definição das regras. Do dia para a noite eles alteram as regras, eles podem oferecer mais crédito, menos crédito, o banco pode estimular esse tipo de negócio ou desestimular, dependendo da carteira dele, que ele separou para isso. Então, o sistema financeiro é assim. Já o sistema, né, de consórcio é totalmente diferente. O recurso, ele não é um recurso de titularidade do banco, nem da administradora. Eles não têm dinheiro. O dinheiro é formado pelas pessoas que fazem a adesão a um grupo de consórcio. Então, vamos dar um exemplo lá. O cliente nosso, ele deseja adquirir um imóvel de R$500 mil, e aí ele vai lá e adere a um grupo em que tem uma carta de crédito de R$500 mil. Dentro desse grupo, tem mais 1.000 pessoas dentro desse grupo. Todos os meses elas dão um pequeno valor, né, ali, vamos imaginar, cerca de R$1.600 de parcela, né? Todo mês ele vai lá e dá esse pequeno valor, e todo mês, 2, 3 pessoas são contempladas e retiram do dinheiro de todas as pessoas do grupo que botaram esse recurso. A administradora, por um critério lá de contemplação, ela vai e paga, por exemplo, esse mês é o do Rafael, aí ele vai e entrega os R$500 mil para o Rafael. Tanto faz se o Rafael pagou uma parcela de 1.600, ou se ele pagou 10 parcelas de 1.600, se ele já pagou 16 mil, ele vai retirar R$500 mil. Então, essa é a alavancagem, por isso o efeito da alavanca. Tá? Pois bem, este recurso, então, é das pessoas. Aí, quando a gente compreende isso, né, que a administradora apenas administra o dinheiro das pessoas, a gente começa a entender um pouquinho melhor a diferença dos dois sistemas. Então, no sistema do financiamento, eu vou ter lá um banco que ele gere o seu dinheiro, o dinheiro que está com ele, ele tem a gestão. Lá naquele sistema, o banco dá um preço para o dinheiro que se chama juros. Tá? No sistema do consórcio, não. Então, a administradora não tem o dinheiro dela, ela não pode cobrar juros. Então, essa é a primeira grande diferença. Né? Então, no sistema de consórcio, a instituição financeira não pode cobrar juros, não existe, não trabalha na lógica de juros. No sistema financeiro, ela trabalha com a lógica de juros e a atualização monetária. Pois bem, isso significa que esse dinheiro do consórcio não tem custo, não tem preço? Claro que tem. O preço dele é uma taxa de administração. Aqui é importante a gente explicar para os clientes, tá? Porque o que acontece? Existe uma grande confusão, né? E a gente que trabalha
Quem me conhece, me acompanha há anos, sabe que lá quando eu era jovenzinho, no início da minha carreira, ainda estagiário, eu trabalhei muito com revisionais de banco, então revisava contratos de banco, né? E lá eu aprendi que era muito caro ficar devendo para o banco e era um prejuízo muito grande, muitas pessoas perdendo muito dinheiro para os bancos, né? Porque o preço do juro no Brasil sempre foi muito alto. Hoje ele é, digamos assim, que ancorado ou conduzido pela Selic, né? E a nossa Selic está em 10,5%, então nós temos ainda um juro bem elevado no Brasil. Esse é o critério. Só que, olha só que difícil para os clientes entenderem, tá? Esse ponto é muito difícil para os nossos clientes entenderem, mas é importante a gente transmitir isso a eles. Quando estão comparando alhos com bugalhos, ou seja, sistema financeiro com sistema de consórcio, os nossos clientes costumam comparar a taxa de administração, que é o preço que a administradora cobra por organizar esses grupos e as contemplações, compara-se a taxa de administração com os juros. Está errado? Não está errado, mas são coisas diferentes. Então a gente tem que fazer algumas ponderações para que essa comparação seja bem feita. Não está errado no sentido de que esse é o preço do dinheiro. Um preço é a taxa de administração, outro preço é a taxa de juros, né? São coisas bastante diferentes. Então, na taxa de administração, aí vem o grande pulo do gato, colegas. Na taxa de administração, o contrato do nosso cliente, o contrato de consórcio, vai prever uma taxa para todo o contrato. É uma taxa fixa para todo o contrato. Já no contrato de financiamento, o cliente vai enxergar uma taxa de juros anual. Aqui começa o grande problema. Então, olhem só, o prazo do sistema financeiro, a gente viu no encontro passado, o sistema de financiamento, que a gente viu no encontro passado, ela vai um prazo aí de até 35 anos. Já nos consórcios imobiliários, o prazo é de 15 a 20 anos, certo? Pode ser menos, né? Não importa, mas estou falando dos prazos mais elevados, certo? Até 20 anos. Então, um vai até 35 anos, é quase o dobro, o outro vai até 20 anos. Ambos podem ser menores, evidentemente. Pois bem, se eu pegar, então, por exemplo, e comparar 20 anos do sistema de financiamento com 20 anos do sistema de consórcio, como é que vai funcionar? Eu vou ter mais ou menos, pelas regras de mercado, tá? No sistema de consórcio, uma taxa de administração de 20 a 25% em 20 anos, certo? Pois bem, esta taxa de administração de 20 a 25% é o preço, então, que se paga, né, por este recurso. Já no sistema financeiro, o nosso cliente vai ser cobrado por uma taxa de juros anual, que vai ser cerca de 10% ou 11% ao ano. Então, o que o cliente deveria observar nesse aspecto? Um alerta que a gente tem que fazer. 10 ao ano significa que nós temos 200% de taxa de juros no período. Não é assim que se calcula. Não, e nem se preocupem, porque os advogados não são obrigados a saber calcular isso. A gente não estuda para ter respostas, né, nem cálculos financeiros. Mas juridicamente é importante a gente compreender que na taxa de administração eu tenho um preço do dinheiro já computado para todo o contrato. Não importa se o contrato terminar antes ou depois, se a contemplação for antes ou a contemplação for depois, não importa. O preço vai ser esses 20% nos 20 anos. É ilustrativo, tá, pessoal? É aproximado que eu estou falando. Já no banco, vai ser 200% nos 20 anos. Existe essa diferença? Claro que existe. E é por isso que esses dois sistemas convivem em concorrência. Bacana? Aí, claro, todo mundo fica pensando assim, bom, evidentemente, então, que eu vou para o sistema de
Consórcio é muito mais barato. Ok, mas vamos comparar mais alguns elementos aqui para a gente ver que o preço do dinheiro tem razão, tem motivo, né? E a gente vai entender um pouquinho melhor essas nuances. Eu, particularmente, quando jovem, sempre usei o sistema de consórcio porque fiquei muito assustado com os resultados. Claro, imagina, tinha um dinheirinho bem curtinho, né? E era muito conservador, muito preocupado. Então, eu acabei usando na minha vida muitas vezes o sistema de consórcio porque eu ficava com receio de tudo que eu tinha visto chefes de família, né, profissionais, passarem quando eles ficavam inadimplentes no sistema de financiamento e, eventualmente, até com risco de perder o seu imóvel. Então, essa experiência dos outros, né, me deixou assustado e eu acabei utilizando bastante esse mecanismo. Então, ok, eu concordo, tanto que tive essa minha experiência pessoal, que é bem mais barato. Mas hoje, né, o nosso fundamento aqui de análise, ele é de comparação. Vamos tirar fora um pouquinho só essa questão pessoal e de posicionamento e vamos para o comparativo agora mais jurídico, tá? Então vamos lá, olhem só. Eu peguei aqui uma tabelinha de prós e contras do financiamento e de prós e contras, né, do sistema de consórcio e vou ler para vocês essa tabelinha, mas eu vou fazer uma análise crítica, porque eu não concordo com todas as observações que elas trazem. Tá? Então, na primeira linha aqui do financiamento diz assim, prazos mais longos, e esse seria o pró, a vantagem. E o contra seria que exige uma entrada de 20% a 25%. Tá? Então, prazos mais longos, eu não sei se, eu não considero isso, aliás, prazos mais longos é uma vantagem, ok, é uma vantagem, e ela acaba, eu só não sei se ela é uma vantagem assim, tão transparente, porque ela acaba maquiando o preço do dinheiro. Então, por exemplo, uma parcela, né, que no sistema de consórcio vai ser de, às vezes, que nem eu já fiz eu me recordo de um contrato que eu vi há pouco tempo, no banco, na Caixa, né, a pessoa ia ter uma parcela de R$ 1.800, tá? Se ela fizesse com a Caixa o seu financiamento, e no consórcio, ela dando um lance, eu já vou falar um pouquinho sobre isso. Não, desculpa, no sistema de consórcio ela ia ter R$ 1.800 de parcela, e na Caixa ela ia ter R$ 1.600, uma diferença de R$ 200 mais barato. Isso pega as pessoas. Então, esse prazo alongado que é tido como uma vantagem, isso aqui atrai a pessoa. Ao invés de eu pagar 1.800, aí tu olha como se fosse comprar uma bolsa na loja, né? Ao invés de eu pagar 1.800, pagar 1.600. Quem tem um orçamento curto pode se atirar dessa maneira. O problema é que nessa cliente, ela iria pagar 35 anos de 1.600 para a Caixa. E no sistema de consórcio, ela pagaria 1.800 por 15 anos. Então, era menos da metade do período, né? Uma diferença apenas R$ 200. Então, veja como isso é bem interessante a gente levar em consideração. Porém, aqui está dando como um contra, como um aspecto negativo, o fato de que no financiamento você precisa dar uma entrada de 20% a 25%, certo? Pois bem, no caso dessa cliente que a gente estava avaliando, ela também deu uma entrada, só que a entrada dela, ela transformou em lance, né? Então ela fez o cálculo e se deu conta, puxa, é muito vantajoso se eu conseguir contemplar essa carta de crédito, porque eu vou ter só R$ 200 e eu consigo, o orçamento dela cobria essa diferença de R$ 200, né? Eu consigo pagar essa parcela de R$ 200 a mais, tá? E não vai fazer diferença no meu orçamento, e eu vou reduzir aqui o meu tempo de pagamento para 15 anos, né? Então, nesse caso, né, na análise que ela solicitou para a gente acompanhá-la, ela achou que valia muito a pena. Então, nós explicamos a diferença dos dois sistemas e ela acabou optando por isso. Aí ela aderiu, então, a esse grupo, né, orientada
lá pelo assessor que ela tinha, isso é muito importante, né, a gente ter um bom contato com a pessoa que nos atende. No sistema de consórcio é diferente do banco. O banco tu vai lá, pega o dinheiro e deu. Então o preço da praticidade, né, existe, você paga às vezes muito caro por isso. No caso dela ali, daria uma economia de 300, 400 mil reais, se eu não me engano, no contexto da compra. Então, quer dizer, 300, 400 mil reais, né, para você ter aquele jogo rápido de ir lá, liberar os documentos e já pegar o dinheiro, enquanto que no consórcio você tendo um bom assessor, né, e acompanhando os lances. Naquele caso, ela no terceiro mês, o lance dela funcionou, que era o dinheiro que ela tinha para dar de entrada no imóvel, e aí ela fez este negócio deste jeito, tá? Um outro caso muito similar a esse, até em 2024, agora em dezembro, né, eu falei com a cliente, ela está quitando já, está terminando, né, um pagamento. Foi que a gente vai quase 30 anos no mercado, tu já começa a ver os finais, né, os finais felizes também, isso é legal. Então, esta é uma primeira observação, tá? Enquanto que no financiamento se tem como o alongamento do prazo algo muito bom, né? A gente também tem esse aspecto de comparação, que pode ser que isso não seja algo tão legal assim, né, se a pessoa fizer o cálculo na ponta do lápis. Então, pró do financiamento, eu já disse, né, acesso rápido ao dinheiro, né, em 60, 90 dias, a pessoa já está com tudo liberado, o dinheiro liberado, pago o vendedor. Qual que é o contra desse aspecto? Esse risco de endividamento, né? Então, tu passa a ter um risco maior de endividamento, é muito tempo para frente, muita água vai rolar, né? Mas a alavancagem é assim, né? Tem um período para frente, só que esse período é muito mais longo. Eu não diria nem o risco do endividamento, mas sim você pagar um preço muito mais caro pelo produto, né? Pelo produto que você está adquirindo. E aí, um aspecto que eu acho relevante considerar é o seguinte: quando você compra com financiamento ou com o crédito da carta de crédito do sistema de consórcio, você está pagando à vista o vendedor, né? Tem esse processinho de liberação do recurso, mas você vai pagar à vista o vendedor. Então, o efeito da negociação é o mesmo. Só que, olha só, imagina que eu fui lá e pressionei o meu vendedor para me dar um desconto de 100 mil reais num imóvel lá de 800. Então, era 800, ele anunciou por 790 e eu consegui que ele me vendesse por 700. Né? Então, 90 mil reais de desconto. Então, às vezes, pelo sistema que eu escolher, dependendo do negócio que eu estiver utilizando, pode ser que eu até neutralize o efeito desse desconto, ou perca o efeito do desconto, porque eu corri para conseguir o crédito. Né? Um crédito mais rápido acaba sendo um crédito mais caro. Tá? Então, no sistema de consórcio, ele tem esse contra, que é você ter que dar a entrada, ao invés de dar a entrada e já tirar o crédito, você dá a entrada como lance. E dependendo dos meus colegas de grupo, se ele der um lance maior que o meu, ele tira antes de mim, aí eu vou ficar para o segundo mês. Aí outro colega deu um lance maior que o meu, eu vou ficar para o terceiro mês. Então isso pode acontecer. Já fiz contratos, tá, de clientes nesse método em que o vendedor topou aguardar a contemplação, já, mas deixei muito claro no contrato esse encaminhamento. E olha que interessante, colegas, até compartilhando aqui essa experiência. Nesse contrato em que a gente previa que o comprador ia utilizar o sistema de consórcio, ele tem que ser muito claro isso, tá? Para não dar confusão, porque o vendedor e o comprador tem que saber disso. Mas foi bem interessante porque o vendedor vendeu o imóvel no preço que ele queria, então não, né, ele ficou contente, e o comprador tinha o tempo necessário para fazer a sua contemplação. E tinha uma válvula de escape que a gente fez que foi bem legal também, que é o seguinte, ó, como a carta de crédito de consórcio ela acaba tendo um custo financeiro menor do que o custo do dinheiro do banco, existe um mercado de compra de cartas de crédito. Então, tinha previsto nesse contrato que se não saísse em 2 ou 3 vezes, não me lembro agora quanto tempo, 4 vezes, né, a contemplação do lance,
que o vendedor estava ciente que o comprador ia adquirir uma carta já contemplada e utilizar. Por que não estava previsto já isso de plano, né? Ele já comprar a carta e já utilizar? Porque quando ele tem que comprar a carta, essa vantagem toda que ele tem dos 20% em 20 anos, né, a taxa de administração de 20% em 20 anos, ela acaba subindo um pouquinho para 25%, porque ele aumenta o custo do dinheiro em 5%, ou algum percentual, porque ele vai pagar, pagar para alguém esta diferença. Então, olha só que legal isso, né? Então, já fiz desse jeito. É um contrato diferente, é um contrato, né, para gente que entende o que está fazendo. Né? Eu me lembro que a gente teve que explicar o comprador, claro, ele tinha essa estratégia, e a gente teve que esclarecer isso para o vendedor, mas deu super certo, tá? Acho que em 5 meses, eu acho que estava tudo liberado, pago, resolvido, foi bem legal. Depois aqui, ó, nos prós e contras, né? No financiamento, a gente tem a influência direta da Selic, tá? Então, sobe juros, né? Os financiamentos ficam muito caros. Então, isso é um problema, tá? É um problema bastante grave assim para o sistema de financiamento. Hoje, então, nós temos um financiamento que está bem elevado. Aqui, já no caso do sistema de consórcio, não há nenhuma influência, né, da Selic. Para não dizer que não há nenhuma influência da Selic, algumas casas, boas casas de administração de crédito, do sistema de consórcio, elas, depois que a pessoa é contemplada, então vamos lá, Rafael lá foi contemplado na sua cartinha de R$ 500.000, está com a carta dele contemplada, aí ele vai às compras, tá? Então agora vamos inverter o jogo, não é, primeiro ele estava com, nesse caso o nosso cliente estava com o imóvel, queria contemplar para comprar o imóvel que ele escolheu, não, aqui é o oposto, eu esperei ser contemplado naturalmente, fui contemplado, aí eu vou às compras. Aí eu fiquei escolhendo, porque dizem as boas práticas, você deve fazer pelo menos de 50 a 100 visitas antes de decidir. Duvido alguém que siga tão corretamente isso, mas é a boa prática, tá? Ou as compras, né? Escolher o que eu vou fazer. Neste período, as boas casas te pagam Selic. Como assim, Rafael, te pagam Selic? Sim, mesmo que tu tenha pago, por exemplo, lá 10 parcelas de 2.000, ou seja, tu pagou R$ 20.000, te chamaram para contemplação, tu está contemplado em R$ 500.000. Ao mês, esses R$ 500.000 vão ser remunerados por mais ou menos a taxa da Selic, ou seja, mais ou menos 10% ao ano. Então, o crédito vai sendo remunerado enquanto a pessoa não utilizar. Vou abrir aqui um parênteses bem pequenininho, tá? Quando eu tive lá num encontro aí das associações desse sistema de consórcio, eles comentaram que existem investidores no Brasil com volume bem grande de cartas contempladas que eles têm no estoque. O que significa isso? Os investidores compraram e guardam elas. Porque, por exemplo, eles compraram por R$ 100.000 uma carta de 500. Então, ele tem atualização sobre 500 e o dinheiro que ele usou é só 100. Olha que loucura. Gente fazendo este tipo de negócio. Já é uma coisa um pouco mais audaciosa, tá? Mas é só para vocês entenderem como existe um mundo aqui para a gente entender, né? E a gente, como advogado, às vezes fica até vendido nessas questões se você não tem um mínimo de conhecimento, tá? No financiamento... detalhe. No sistema de consórcio imobiliário, a regra é cada grupo tem pré-definidas suas regras, mas no mais das vezes, né, que as parcelas elas se atualizam anualmente pelo INCC. Então, enquanto você não é contemplado, uma vez por ano vai ter uma determinada assembleia em que o crédito da pessoa, então os 500.000 vai ser aplicado ao INCC. Então, se teve lá um INCC acumulado de 10%, por exemplo, né, eu acho que ele está em torno de 5% hoje em dia, nos últimos 12 meses, né, entre 4 e 5, mas imaginando que foi 10%, então a tua carta de crédito passa a valer R$ 550.000. E a parcela
que era de R$ 2.000, passa a ser R$ 2.200. Então, proporcionalmente, existe essa atualização e essa preocupação ela é relevante, porque a pessoa que vai comprar um imóvel ela precisa ter o dinheiro mantido na proporção, né, imobiliária. Então, o INCC, a gente que estuda aqui os negócios imobiliários sabe que é o índice, né, mais adequado para aplicação, que tem que ser utilizado, o STJ já disse que é o que deve ser utilizado, né, durante a construção dos imóveis, porque ele mantém o custo imobiliário baseado justamente nas commodities, né, nos insumos, né, do mercado imobiliário de construção. Bacana? Pois bem, meus queridos amigos, né, que mais? Em termos de sistema de amortização, né, não tem, porque o sistema diferente do financiamento, o consórcio, ele é um crédito, ele não é uma dívida. Olha que interessante isso. E aí tem uma outra comparação. No consórcio, a pessoa pode até desistir, porque ela não deve nada para ninguém. Quando eu pego um dinheiro no banco, compro um imóvel, eu estou devendo aquele recurso, porque eu tirei do banco um recurso e utilizei. Já no sistema de consórcio, eu estou aportando, estou colocando dinheiro. Então, a qualquer momento, é direito do cliente de desistir. Não existe daí aquelas previsões de restrição de desistência. E quando ele desiste, existem regras também reguladas pelo Banco Central de que ele vai ter que pagar uma multa pela desistência, né? Mas, compensada a multa do crédito que ele botou, ele vai ficar todos os meses competindo com os outros desistentes para ter o recurso dele liberado e devolvido, né? E isso tem que acontecer até o final do grupo. Então, se o grupo lá tem 60 meses, por exemplo, previstos, né, a gente tem uma situação em que, quando chegar lá no mês 60, as pessoas têm que receber de volta aquilo descontado a multa da desistência. Então, é uma outra lógica, uma lógica de crédito. O que atrai também mais uma diferença para nós, que é o seguinte: muitas pessoas dizem assim, o sistema de consórcio é importante para quando a gente não consegue juntar recurso, né? As pessoas não têm, maioria de nós brasileiros, nós não temos a disciplina de guardar recursos. Então, ter um boleto todo mês, que é um boleto de crédito e não um boleto de dívida, acaba forçando com que a gente junte um recurso importante para a aquisição de patrimônio. Então, isso também é tratado como um elemento totalmente diferente entre o sistema de financiamento, que tu já entra com uma dívida, né, e o sistema de consórcio, que tu entra com um crédito, tá? Pois bem, então isto também é um método que as pessoas costumam utilizar. Alguns fazem para os filhos, pensando já quando ele for para a faculdade, já desde pequenininho ele já faz ali, né, com uns 7 anos, por exemplo, começa uma carta de crédito, quando ele chegar lá nos 17, né, ele já está com a carta há muito tempo contemplada, esperando para ter lá o imóvel, ou antes disso já contempla o imóvel, já bota para alugar, já é uma renda extra, e quando ele for para a faculdade ele já tem onde ficar. Então, tem famílias que se organizam dessa maneira, porque isso é um crédito. Então, isso também acaba sendo algo interessante. Eu vi que tem como contras aqui algumas observações também de notícia de jornal, né? De que, não, mas então a pessoa poderia, se ela é tão disciplinada, ela poderia guardar esse recurso e aplicar, né? Claro, poderia, também é uma alternativa. O problema é que quem aplica, né, às vezes, durante o caminho, ela recebe um pedido de empréstimo de alguém da família que precisou de dinheiro, ou ela acaba numa emoção fazendo um outro negócio e desvia do foco. Então, isso é uma blindagem, uma proteção, porque no sistema de consórcio não pode sacar o recurso, então isso também te blinda para aquele propósito, é algo interessante, tá? Cria na família essa educação. E a última observação é a seguinte: no método de aplicação, de juntar, você vai como uma formiguinha, o que é bom, é muito bom que alguém, né, que as pessoas desenvolvam essa cultura de juntar, mas ela é muito lenta. Já quando você é contemplado antes, né, por exemplo, ali você ficou
40 meses, né, fazendo aportes de R$ 1.000, você pagou apenas R$ 40.000 e vai receber lá um crédito de R$ 400.000. Então, isso nunca vai acontecer com quem junta aos pouquinhos, tá? E aí vem aquele ponto, né, colegas, que para mim é o mais relevante. Depois que eu entendi isso, né, minha cabeça explodiu, né, que é o seguinte: todos os economistas tradicionais, eles vão dizer que a melhor compra, ou desses noticiários, vão dizer que o melhor jeito de tu comprar alguma coisa é à vista, né? Só que para você comprar à vista, você tem que juntar o recurso e depois comprar. Isso é muito demorado. Juntar todo um recurso e depois comprar. Ao passo que as pessoas que utilizam desse método de alavancagem, né, ou seja, trazer para o presente o crédito imobiliário, adquirir primeiro, para depois, aos pouquinhos, pagar, ela pode até se valer daqueles estudos e princípios de que você pode botar o imóvel para trabalhar para você, gerando frutos, e ele mesmo vai se pagando, né? Então, aquele nosso ensinamento de comprar à vista, né, que vem lá dos nossos ancestrais, funcionava muito bem em uma outra situação. Hoje, né, parece que, assim, pelo que eu tenho presenciado, dos negócios que eu tenho visto, não é assim que as pessoas crescem, tá? As pessoas, né, que mais crescem, que criam mais riqueza, elas se utilizam desses métodos de alavancagem. Vocês podem procurar e dar uma estudada sobre isso. É bom que a gente entenda o nosso cliente, porque se a gente quiser atender um cliente com a nossa mente de advogado, segurança, formalzinho, quadradinho, nós vamos ter muita dificuldade de ser um bom conselheiro para os clientes, tá? E tem um negócio que eu ia dizer, acabei não falando, que explodiu minha mente, é o seguinte: a gente entende de inflação, porque a gente tem inflação há muitos anos no Brasil, a gente entende de juro alto, porque a gente tem os maiores juros, né, do mundo, a gente entende, né, que os bancos no Brasil são poucos e tem pouca concorrência, e então eles acabam, né, concentrando neles essa riqueza e fica caro os juros. Tudo isso a gente entende, isso é uma coisa que a gente já percebeu. Mas uma coisa que a gente não entende, porque não é fácil de enxergar, é o aumento da base monetária. O que é isso, Rafael? É quando o governo imprime dinheiro, né? Então tem um negócio que se chama aumento da base monetária, que é impressão de moeda. Então o governo brasileiro, é só ele que usa real, né? Ninguém vai usar real no resto do mundo, diferente do dólar, né? Que as pessoas transacionam em dólar. Então, o real ele só vale dentro do Brasil. Então, ele é uma moeda de garantia do Estado brasileiro, depende da garantia do Estado brasileiro. Por exemplo, se o Estado brasileiro for mal nos seus negócios, né, cometer erros, né, por exemplo, nós tivemos agora algumas informações de aumento de tributos e coisas que vão aumentando a inflação. O que acontece? O real acaba perdendo o valor perante o dólar, que é a moeda que circula no mundo inteiro. E aí, o que acontece? A gente que está fazendo a reservinha, né, juntando dinheirinho para comprar alguma coisa, a gente fica mais lento ainda, porque o nosso dinheiro perde valor. Quando o nosso dinheiro perde valor, mesmo que eu seja um eficiente poupador, eu fico mais devagar ainda. Isso é um efeito econômico difícil de explicar, tá, colegas? Muito difícil. Eu recomendo mesmo para quem faz negócios imobiliários, dê uma lida sobre isso, o aumento da base tributária, aumento da base monetária, aliás, aumento do volume de moeda, porque o governo brasileiro, quando vai pagar as contas dele, ele toma dinheiro emprestado, né? Os Estados Unidos, mesma coisa, né? Os Estados Unidos está super endividado, porque ele toma dinheiro emprestado e ele imprime dólar. Mesma coisa acontece aqui, só que com o real, que vale menos ainda. Então, você imagina o seguinte: quando ele vai pagar, ele imprime dinheiro. Quando ele imprime dinheiro, ele faz com que todo o dinheiro que a gente tem valha menos, porque quanto mais moeda impressa, menos vale o real. Por isso que hoje a gente enxerga R$ 10 e acha bem pouquinho, percebe que compra bem pouquinha coisa, né? Quando há 20 anos atrás, com R$ 10, meu Deus do céu, você podia abastecer 2 vezes o tanque de gasolina. Então, esse efeito a gente não enxerga, porque ele vai ficando pouco escondido. Exemplo prático, tá?
em 2023, nós tivemos um aumento da base monetária de 19%. Então, para você que é um pequeno poupador, você teria que ter um investimento de 19%, mais os 4% da inflação oficial, quer dizer, 23%, para empatar. Então, olha só como a gente fica devagar. Não é de graça que também a gente viu a Associação do Sistema de Consórcio publicar que no ano passado, em 2023, em relação ao mesmo período de 2020, houve um aumento das adesões nos grupos de consórcio em 60%. Então, olha só, de 2020 para 2023, 60% de pessoas aderiram. Claro, o juro aumentou, a capacidade de poupar diminuiu, a base monetária ficou cara. As pessoas podem não entender muito de economia, como eu, como vocês que são advogados, né? Mas elas sentem e acabam migrando para alternativas, né, de alcançar um dinheiro um pouco mais barato, de uma maneira, né, que seja eficiente. Então, no sistema o grande senão, né, por tudo que a gente conversou aqui, que a gente percebeu, é que você tem que esperar ser contemplado. É a paciência do investidor, né? Ou, se você juntou o recurso para dar de lance, você ainda tem essa estratégia aí de, ao invés de dar a entrada lá no dinheiro mais caro do banco, você dá um lance com paciência, né? Esperando os colegas que também estão disputando contigo no grupo, que deram um lance um pouquinho maior, vai chegar o momento do seu e você vai emplacar, né? Então, é um sistema bem diferente, como vocês estão vendo, tá? Os erros comuns que as pessoas fazem é comparar alhos com bugalhos, não entender o que estão fazendo, tá? Desconhecem o que estão fazendo. E aí, claro, vêm os dissabores. Então, se eu não souber explicar isso para um cliente, ele vai fazer um negócio, vai ficar muito triste. Eu conheço um cliente, colegas, só para dar um exemplo para vocês, que ele odiava esse sistema porque tinham enganado ele. Disseram para ele assim, ó, em 6 meses, né, um mau assessor, né, disse para ele que em 6 meses ele liberava o recurso. Ele ficou esperando 6 meses liberar o recurso. Só que não tem nada a ver uma coisa com a outra, né? Existem critérios de contemplação, podem acontecer no 10º mês, 12º, então não é essa a questão. A questão é a estratégia. Pessoa que quer um recurso mais barato, ela vai ter um outro pensamento, ela vai ter um aluguel mais baixo, né? Ela vai utilizar a estratégia de ter um aluguel mais baixo e aí vai fazer esses aportes numa carta de crédito e quando for contemplada, ela vai para o imóvel que ele deseja. Então, quer dizer, a pessoa tem que ter uma estratégia. No caso, venderam para ele errado. Depois disso, ele mudou de atendimento, anos depois. Aí a pessoa explicou para ele o que era o sistema correto, né? É um cliente meu, por isso posso falar. E aí ele já fez mais de 10 adesões a grupos e está bem contente, porque ele entendeu agora a lógica, né? Então vejam só a questão toda, né, colegas, é as pessoas estarem bem informadas, porque o jeito de fazer negócio pertence ao cliente, ele que define. Eu sempre digo isso para vocês, né? Quem define o que vai fazer é o cliente. E qual que é o nosso papel? Orientar, esclarecer, aconselhar, né? Então esse é o nosso limite de advogado, é até aí que a gente vai, tá? Uma última observação que eu tinha anotado aqui é que as pessoas podem utilizar o fundo de garantia para lances, tá? Então também é um aspecto negocial do negócio imobiliário que acaba sendo bem interessante, né, para as pessoas que querem aderir a esse tipo de crédito, certo? Turma, dúvidas? Alguém já passou por esses questionamentos, por essas dúvidas? No nosso próximo encontro, eu vou trazer as decisões judiciais sobre o sistema de consórcio do STJ, para a gente fazer um encaminhamento dessa análise dos créditos imobiliários. Então, primeira aula passada, crédito imobiliário, tipos de financiamento. Observamos os detalhes para as pessoas entenderem. Hoje, comparamos o sistema de financiamento comum imobiliário com o sistema de consórcio.
ambos submetidos por instituições financeiras à homologação do Banco Central, né? E no nosso próximo encontro, nós vamos avaliar as decisões do STJ sobre os conflitos que existem. E aí eu vou poder aprofundar com vocês alguns aspectos jurídicos também desse sistema. Que tipo de ação já existiu, que tipo de ação pode existir. A gente conhece bastante, podem não ter feito, mas a gente ouviu falar muito das revisionais de juros bancários. Isso é uma ação muito comum. Mas no sistema de consórcio, como é que isso funciona, né? Será que existem conflitos, né? Será que os conflitos são decorrentes do desconhecimento? Quais são os resultados que costumam advir desse tipo de conflito, tá? Turma, o que vocês acharam? Ficou mais claro? Deu para entender um pouco a dinâmica? Por que os nossos clientes optam por um sistema ou por outro sistema? Né? Deu para entender a diferença de encargos, para a gente não falar bobagem, não fazer besteira, né, na hora da orientação. Deu para a gente também constatar que não existe resposta certa e errada, mas sim erros comuns de decisões que pessoas tomam por não entender nada. É isto? Beleza, turma? Demorei um pouquinho, né? Mas é bastante informação bacana. Fechou, então? Então, por hoje era isso. Valeu demais. Espero que tenham gostado. Um abração. Tchau, tchau.